alguém estivesse apontando uma arma para ele, ou pelo menos assim pareceu a todos os que estavam à mesa. "Onde ele está?" gritou Turgut Bey, como se também ele sentisse que havia alguém prestes a atirar neles. "Eu não estou com medo", disse Rand. "Não ligo a mínima para o que acontece comigo." Como todo mundo, ela estava olhando para cá e tentando adivinhar onde estava o perigo. Anos depois, Serdar Bey me contou que o rosto de Ká ficou cinza naquela hora, mas não havia nada em sua expressão que sugerisse medo ou vertigem. O que Serdar Bey lembrava de ter visto em seu rosto era uma sublime alegria. A criada foi mais longe e me disse que uma luz entrou na sala, banhando todos os presentes com um divino esplendor. Ao seu ver, ele alcançara a santidade. Alguém falou claramente. Um poema chegou. Anúncio que causou mais medo e assombro que a arma imaginária. Segundo o relato mais cometido das anotações de K, a atmosfera tensa e expectante da sala lhe trouxe lembrança de sessões espíritas a que nós assistíramos quando éramos crianças. Um quarto de século antes, numa casa em uma das ruas afastadas e pobres de Santas. Aquelas sessões eram organizadas por uma mulher gorda, mãe de um amigo nosso. Ela ficara viúva ainda muito jovem. Quase todos os seus convidados eram donas de casa infelizes, mas havia também um pianista com dedos paralisados, uma estrela de cinema neurótica de meia-idade, mas só porque a gente sempre pedia que viesse. Sua irmã, que não parava de bocejar, um oficial reformado que fazia à corte a estrela já meio passada, e, também, quando nosso amigo conseguia nos fazer entrar de fininho, K e eu. Durante o inquieto período de espera, alguém dizia: "Ó, espírito, se voltastes para nós, fala." E depois de um longo silêncio ouvia-se um ruído quase imperceptível, o arrastar de uma cadeira, um gemido, e às vezes o som de um rápido chute na perna da mesa. Quando então alguém anunciava em voz trêmula: "O espírito chegou." Mas quando se dirigiu à cozinha, K não parecia um homem que fizera contato com os mortos. Seu rosto estava radiante de alegria. "Ele bebeu muito", disse Turgut Bey. E então, voltando-se para Ipek, que já ia correndo atrás de K, "Sim, vá ajudá-lo, filha." K lançou-se numa cadeira perto da cozinha, pegou o caderno e a caneta. "Não consigo escrever com todos vocês à minha volta, olhando para mim", disse ele. "Vou levá-lo para outro lugar", disse Ipek. Precedido por Ipek, K atravessou a cozinha, que recendia ao doce aroma de calda que Zahid derramava sobre o pudim de pão. Eles atravessaram um quarto frio e entraram num outro, mergulhado em penumbra. "Você acha que consegue escrever aqui?" perguntou Ipek, acendendo a luz. Olhando em volta, K viu uma peça em perfeita ordem, com camas arrumadas em forma impecável. Olhando em volta, K viu uma peça em perfeita ordem, com camas arrumadas de forma impecável. Havia uma mesinha de centro e um criado mudo, sobre o qual as irmãs enfileiraram vários tubos de creme, batom, frasquinhos de água de colônia, livros, uma bolsinha com zíper e mais algumas substâncias guardadas em garrafas de álcool ou de óleo de cozinha. Uma velha caixa de chocolate suíço estava aberta sobre a mesa, cheia de escovas, canetas, amuletos contra mal-olhado, colares e pulseiras. K sentou-se na cama ao lado da vidraça da janela coberta de gelo. "Aqui eu consigo escrever", disse ele, "mas não me deixe sozinho." "Por que não?" "Não sei", disse ele, acrescentando, "estou preocupado." Ele se pôs a trabalhar no poema, que começava com a descrição de outra caixa de chocolate que seu tio lhe trouxera da Suíça quando K era criança. A caixa era decorada com as mesmas paisagens suíças que ele vira o dia inteiro nas casas de chá de Kars, de acordo com as anotações feitas por K tempos depois, quando retornou os poemas escritos em Kars para interpretá-los, classificá-los e organizá-los. A primeira coisa que surgiu da caixa de Ipek foi um relógio de brinquedo. 2 dias depois, ele iria descobrir que Ipek brincara com aquele relógio quando criança. E K usaria aquele relógio para voltar no tempo e dizer algumas coisas sobre a infância e mesmo sobre a vida. "Não quero que você me deixe nunca", disse K a Ipek. "Fiquei loucamente apaixonado por você." "Mas você mal me conhece", disse Ipek. "Há 2 tipos de homem", disse K em tom professoral. "O primeiro não se apaixona antes de ver como a jovem come um sanduíche, como ela penteia o cabelo, com que tipo de bobagem ela se preocupa, por que ela tem raiva do pai, o que as pessoas comentam sobre ela. O segundo tipo de homem, aquele em que me quadro, só se apaixona por uma mulher quando não sabe quase nada sobre ela." "Em outras palavras, você se apaixonou por mim porque não sabe nada sobre mim? Você acha mesmo que se pode chamar isso de amor? Se você se entrega por inteiro, é assim que acontece", disse K. "Quer dizer que quando você souber como eu como um sanduíche e o que uso no cabelo, deixará de me amar? Não, porque a essa altura a intimidade que se criou entre nós
se aprofundará, transformando-se num desejo que envolverá nossos corpos e estaremos ligados para sempre por nossas lembranças felizes. Não se levante. Continue sentado na cama, disse Peck. Não consigo beijar ninguém quando meu pai está sob o mesmo teto. Ela não se esquivou de seus primeiros beijos, mas depois o afastou. Quando meu pai está em casa, não gosto disso. Ká tentou beijá-la nos lábios mais uma vez. Depois voltou a sentar-se na beira da cama. Temos que nos casar e sair correndo deste lugar tão logo seja possível. Sabe quanto podemos ser felizes em Frankfurt? Houve um silêncio. Então, como você pode apaixonar-se por mim sem nem me conhecer? Porque você é muito bonita. Porque já vi você em meus sonhos, como seremos felizes juntos. Porque consigo lhe dizer qualquer coisa sem a menor vergonha. Em meus sonhos não consigo nunca parar de nos imaginar fazendo amor. O que você fazia quando estava em Frankfurt? Eu pensava um bocado sobre os poemas que não conseguia escrever. Eu me masturbava. A solidão é essencialmente uma questão de orgulho. Você mergulha em seu próprio cheiro. É sempre assim, com todos os verdadeiros poetas. Se alguém passa muito tempo se sentindo feliz, se torna banal. Da mesma forma, se você fica infeliz por muito tempo, perde sua capacidade poética. A felicidade e a poesia só podem coexistir por um prazo brevíssimo. Depois disso, ou a felicidade embota o poeta ou o poema tão verdadeiro que destrói sua felicidade. Morro de medo da infelicidade que me espera em Frankfurt. Então fique em Istambul, disse Peck. Ká olhou-a atentamente. É em Istambul que você quer viver? Perguntou no sussurro. Seu maior desejo naquele momento era que Peck lhe pedisse alguma coisa. E Peck também percebeu isso. Eu não quero nada, disse ela. Ká sabia que a estava pressionando. Algo lhe dizia que ele não ficaria em Kars por muito tempo, que logo não conseguiria mais respirar ali. Por isso precisava pressionar, como se sua vida dependesse daquilo. Por alguns instantes, eles ouviram fragmentos de uma conversa ao longe. Então passou uma carroça puxada por um cavalo, e eles ficaram ouvindo o ruído das rodas avançar pela neve. De pé no vão da porta, devagar e meticulosamente, Peck tirava fios de cabelo da escova em sua mão. A vida aqui é tão pobre, tão sem esperança, que as pessoas, mesmo pessoas como você, se esquecem de como se deseja alguma coisa, disse Ká. Não podemos pensar em vida aqui, só em morte. Você vem comigo? E Peck não respondeu. Se você for me dar uma resposta negativa, não me responda, disse Ká. Eu não sei, disse Peck, olhos fitos na escova. Estão esperando por nós na outra sala. Há alguma intriga em curso por aqui, mas não tenho ideia do que se trata, disse Ká. Por que você não me explica? As luzes se apagaram. Como Peck ficasse imóvel, Ká quis abraçá-la, mas estava tão preocupado com a ideia de voltar para Frankfurt sozinho que também não se mexeu. Você não vai conseguir escrever um poema nesta escuridão de breu, disse Peck. Vamos. Qual a coisa que você mais deseja de mim? O que posso fazer para que você me ame? Seja você mesmo, disse Peck. Ela se levantou e encaminhou-se para a porta. Ká sentira-se tão feliz, sentado na beirada da cama, que precisou de um grande esforço para se levantar. Ele voltou a sentar-se no quarto frio ao lado da cozinha, e a luz bruxulhante da vela se lembrou do poema intitulado A Caixa de Chocolate, que estava no seu caderno verde. Quando se ergueu de novo, encontrou Peck bem à sua frente. Ele avançou para abraçá-la e mergulhar nos seus cabelos, mas seus pensamentos se interpuseram. Era quase como se estes também estivessem cambaleando na escuridão. Ali, afogueadas à luz da vela da cozinha, estavam Peck e Cadife, com os braços ao redor do pescoço, uma da outra. Enlaçavam-se como amantes. Papai mandou procurar você, disse Cadife. Está tudo bem, querida. Ele não conseguiu escrever o poema? Eu escrevi, disse Ká, emergindo da sombra. Mas agora eu estava esperando poder ajudar vocês. Ele entrou na cozinha. À luz da vela não viu ninguém. Mas que depressa encheu um copo de raque e tomou-o, puro. Quando as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, ele emborcou um copo de água. Quando saiu da cozinha, encontrou-se mergulhado numa escuridão ameaçadora. Então viu ao longe uma vela sobre a mesa de jantar e se encaminhou para lá. As pessoas que estavam ali sentadas voltaram-se para olhar Ká e a sombra gigantesca que ele projetava na parede. Você conseguiu escrever o poema? Perguntou Turgut Bey antes de perguntar. Ficou alguns instantes em silêncio, como se quisesse imprimir à pergunta um certo ar de troça. Sim. Parabéns. Ele empurrou um copo de raque para a mão de Ká e começou a enchê-lo. É sobre o quê? Sobre todos a quem entrevistei desde que cheguei aqui, todos com quem conversei. Concordo com todos. O medo que eu senti em Frankfurt quando andava na rua agora está dentro de mim. Eu o entendo perfeitamente, disse Rand com o ar de quem sabia das coisas. Ká sorriu agradecido. Não descubra sua cabeça, belezinha. Ele teve vontade de dizer.
Se, quando você fala que acredita em todos que ouviu aqui, disse Turgut Bey, está querendo me dizer que acreditava em Deus quando estava em companhia do Sheikh Effendi? Então deixe-me esclarecer uma coisa. O Sheikh Effendi não fala em nome do Deus que veneramos em Kars. Então quem fala em nome de Deus aqui? Perguntou Rand. Turgut Bey não se irritou com ela. Embora fosse turrão e briguento, tinha o coração mole demais para ser um ateu implacável. K também percebeu que, por mais que Turgut Bey sofresse com a infelicidade das filhas, sofria ainda mais com a possibilidade de desintegração dos próprios hábitos e do seu mundo. Não se tratava de uma preocupação política, mas da preocupação de um homem que, mais que qualquer outro, temia perder seu lugar à mesa, de um homem cujo único prazer era passar as noites com as filhas e seus convidados, discutindo durante horas sobre política e sobre a existência ou não existência de Deus. A energia voltou. A sala ficou iluminada de repente. Àquela altura, eles já estavam tão acostumados com as idas e vindas casuais da luz que ninguém mais se incomodava com os rituais de interrupção de energia elétrica que K lembrava da sua infância em Istambul. Ninguém comemorava a volta da luz, nem perguntava se a máquina de lavar roupas parara no meio de um ciclo. Não havia nada daquela alegria que ele sentia outrora em dizer: deixem que eu apago as velas. Em vez disso, todo mundo se comportou como se nada tivesse acontecido. Turgut Bey ligou a televisão de novo e, controle remoto na mão, começou a trocar de canais. K sussurrou para as jovens que Kars era uma cidade extraordinariamente silenciosa. É porque temos medo de nossa própria voz, disse Rand. Isso, disse Peck, é o silêncio da neve. Dando-se por vencidos, ficaram olhando a televisão, que mudava o tempo todo de canal. Quando segurou a mão de Peck por baixo da mesa, K pensou que se passasse os dias sem fazer nada e as noites de mãos dadas com Peck, olhando a televisão, viveria. Há uma coisa que todos queremos da vida. No Teatro Nacional. Exatamente 7 minutos depois de ter chegado à conclusão de que ele e Peck poderiam viver felizes para sempre em Kars, K estava correndo na neve em direção ao Teatro Nacional, o coração aos pulos como se estivesse avançando sozinho numa zona de guerra. Tudo mudara durante aquele intervalo de 7 minutos com uma rapidez que tinha sua própria lógica. Quando Turgut Bey voltou a sintonizar a transmissão do Teatro Nacional, ficou claro para todos, pelo barulho do auditório, que alguma coisa extraordinária acabava de acontecer. Embora aquilo despertasse neles um desejo de excitação, um desejo de sair de sua rotina provinciana, ainda que só por uma noite, também lhes inspirava o temor de que algo desse muito errado. Como a câmera mostrava apenas uma parte do salão, todos estavam muito curiosos em saber o que se passava. Enquanto viam os espectadores inquietos, batendo palmas e gritando, percebiam uma certa tensão entre as pessoas ilustres sentadas nas primeiras fileiras e os jovens sentados ao fundo. No palco estava um goleiro, outrora muito conhecido nos lares de toda a Turquia, falando sobre uma trágica partida 15 anos antes, na qual os ingleses conseguiram fazer 11 gols. Mal ele acabara de contar a triste história do primeiro gol, o apresentador do programa apareceu na tela. Percebendo que eles estavam fazendo uma pausa para um comercial, como se faz na televisão nacional, o goleiro parou de falar. O apresentador agarrou o microfone e, depois de recitar rapidamente 2 comerciais, a mercearia Tadal, situada na avenida Feuzi Passa, tinha orgulho de anunciar que finalmente chegara a carne temperada Kayseri, e o curso pré-vestibular Saber comunicava que abrira suas inscrições. Ele lembrou ao público as maravilhas que ainda estavam por vir e, ao anunciar pela segunda vez o nome de K, lançou um olhar aflito à câmera. Perder a chance de ver nosso grande poeta que veio de Frankfurt para visitar nossa cidade fronteiriça é uma grande tristeza. Bem, aí está, disse Turgut Bey imediatamente. Se você não for agora, vai ser uma terrível afronta. Mas eles nem ao menos me perguntaram se eu gostaria de participar, disse K. É assim que se fazem as coisas por aqui, disse Turgut Bey. Se eles o tivessem convidado, você teria recusado. Mas agora você irá, porque você não quer dar a impressão de que os despreza. Nós vamos ver você aqui, disse Rand com um entusiasmo que ninguém poderia ter previsto. Nesse instante, a porta se abriu. Era o rapaz que estava na recepção aquela noite. O diretor do Instituto de Educação acaba de morrer no hospital. Pobre idiota, disse Turgut Bey, fixando em seguida os olhos em K. Os islamitas se lançaram numa operação de limpeza. Eles estão de olho em cada um de nós. Se você quer salvar sua pele, aconselho-o a aumentar sua fé em Deus o mais rápido possível. Receio que dentro em pouco uma fé moderada já não será bastante para salvar a pele de um velho ateu.
Acho que você tem razão, disse K, e sendo assim, já decidi responder ao chamado que tem vindo do mais fundo de mim por toda a minha longa vida, e abrir meu coração a Deus. Todos perceberam seu tom sarcástico, sem levar muito a sério. Sabendo que ele estava muito bêbado, todos desconfiavam que aquelas tiradas podiam muito bem ter sido preparadas com antecedência. Então Zahid entrou depressa na sala com uma grande panela de alumínio que rebrilhava à luz da lâmpada. Sorrindo à mesa, como uma mãe orgulhosa, ela disse: Ainda sobrou uma porção de sopa, não vamos desperdiçá-la. Qual das moças vai querer? E Peck estivera recomendando a K que não fosse ao Teatro Nacional, com medo do que pudesse acontecer lá, mas agora ela se voltara, junto com Cadif e Randy, para sorrir à criada curda. Se Peck disser, eu quero, pensou K, isso significa que vamos nos casar e iremos para Frankfurt. E se assim for, irei ao Teatro Nacional e lerei em neve. Eu quero, disse Peck, adiantando sua tigela sem muito entusiasmo. Enquanto se atirava por entre os flocos de neve gigantes, K lembrava-se de que era um forasteiro em Kars, e por um instante teve certeza de que iria esquecer aquela cidade tão logo a deixasse. Mas essa sensação não durou muito. Agora, de repente, ele recebia sinais do destino. Conseguia perceber que a vida encerrava uma secreta geometria sobre a qual sua mente racional não tinha nenhum poder. Mas, estando dominado por um desejo de sujeitar a própria razão e encontrar a felicidade, sentia também que, pelo menos naquele momento, seu desejo de felicidade não era forte o bastante. Ele olhou para a frente, acompanhou com o olhar a fieira ondulante de bandeirolas da campanha eleitoral que se estendia até o Teatro Nacional. Não havia viva alma sob elas, na ampla avenida coberta de neve. Enquanto olhava para os velhos e imponentes edifícios de ambos os lados, admirando-lhes as belas portas, os beirais harmônicos, os bonitos frisos e as majestosas fachadas, K sentiu a forte presença das pessoas. Armênios que negociavam em Tiflis, pachás otomanos que cobravam imposto dos laticínios, que tinham levado uma vida feliz, tranquila e mesmo divertida ali. Agora que os armênios, russos, otomanos e os primeiros republicanos turcos que tinham feito da cidade um modesto centro de civilização tinham ido embora, e ninguém viera substituí-los, as ruas estavam desertas. Diferentemente, porém, do que acontece com a maioria das cidades abandonadas, aquelas ruas vazias não inspiravam medo. K encantava-se com os galhos carregados de neve dos oleandros e dos plátanos, com os pingentes de gelo caindo dos lados dos postes de iluminação, com suas lâmpadas de um laranja pálido e com o brilho mortiço das lâmpadas de neon por trás das vitrines cobertas de gelo das lojas. A neve caía num silêncio mágico, quase sagrado, e afora seus passos quase silenciosos e a respiração ofegante, K não ouvia mais nada, nem o latir de um cão. Ele chegara ao fim do mundo. Ao que parecia, o mundo todo estava hipnotizado pela neve que caía. Enquanto olhava os flocos de neve caindo através do halo de luz, observou que alguns tombavam pesadamente em direção ao chão, enquanto outros revoluteavam e mergulhavam na escuridão. De pé sob o beiral do estúdio fotográfico Palácio de Luz, ajudado pela luz vermelha do luminoso coberto de gelo, ele examinou um floco de neve que caíra na manga de seu casaco. Houve uma rajada de vento. Alguma coisa se moveu. Como a luz vermelha do luminoso do estúdio se apagasse, o oleandro do outro lado da rua pareceu também se apagar com ela. Ele olhou em direção ao Teatro Nacional e viu uma multidão ao redor da entrada. Um pouco além viu um micro-ônibus da polícia. Havia mais gente aglomerada na porta dos cafés do outro lado da rua. No momento em que ele entrou no teatro, a gigantesca onda de barulho e agitação vinda do auditório o subjugou. O ar estava carregado de vapores alcoólicos, de fumaça de cigarro e da respiração das pessoas. Elas permaneciam de pé, ombro a ombro, nos corredores. Num canto, uma banca vendia chá, refrigerantes e pãezinhos de gergelim. Das portas dos sanitários vinha um relento que lembrava o de um cadáver. K avistou um grupo de jovens que cochichavam. De um lado, ele viu os policiais em uniforme azul e mais adiante passou por alguns à paisana, ouvindo seus rádios de polícia. Segurando a mão do pai, totalmente abstraída do barulho atrás de si, uma criança observava os grãos de bico torrados que deixara cair dentro da garrafa de refrigerante. Alguém estava acenando vigorosamente do corredor lateral, mas K não tinha certeza se o aceno era para ele. Eu o reconheci lá de longe, só por causa de seu casaco. Quando K viu o rosto de Necip emergir da escuridão, seu coração pulou de alegria. Eles se abraçaram calorosamente. Eu sabia que você ia vir, disse Necip. Estou tão alegre em ver você. Você se importa se eu lhe perguntar uma coisa agora mesmo? Tenho duas coisas muito importantes na minha cabeça. Então você quer me perguntar uma ou duas coisas? Você é muito inteligente, tão inteligente que sabe que a inteligência não é tudo.
disse Nessip. Ele levou K a um canto mais calmo. Você disse a Ikram, Kadif, que eu estou apaixonado por ela e que ela é toda a minha vida? Não, não disse. Você saiu da casa de chá com ela. Você não tocou em meu nome? Eu disse que você é um aluno da escola secundária religiosa. E então, ela disse alguma coisa? Não, não disse. Houve uma pausa. Eu sei a verdadeira razão por que você não falou em mim outra vez, disse Nessip, fazendo um certo esforço. Ele engoliu em seco. Kadif é 4 anos mais velha que eu, então provavelmente nem prestou atenção em mim. Talvez você tenha discutido assuntos particulares com ela, talvez até assuntos políticos secretos. Não estou lhe pedindo que me conte nada, tanto num caso como no outro. Estou preocupado só com uma coisa, e essa coisa é extremamente importante para mim. Sua resposta vai influenciar o resto de minha vida. Ainda que Kadif nem ao menos tenha me notado, o que pode levar anos, e a essa altura ela poderá estar casada, sua resposta agora poderia me levar a passar o resto de minha vida amando-a, ou então me fazer esquecê-la daqui para frente. Então, por favor, me dê sua resposta agora, sem mais demora. Ainda estou esperando que você faça a pergunta, disse K num tom um tanto formal. Vocês falaram sobre coisas superficiais. Ou não. Coisas como as bobagens da televisão, fofoquinhas bobas ou sobre pequenas coisas que o dinheiro pode comprar. Entende o que quero dizer? Kadif é o tipo de pessoa séria que não tem tempo para superficialismos, ou eu me apaixonei por ela em vão? Não, não falamos nada superficial, disse K. Ele pôde notar que sua resposta foi arrasadora. No rosto do adolescente, ele percebeu o esforço sobre-humano para recobrar as forças. Mas você achou que ela é uma pessoa extraordinária? Sim. Você se apaixonaria por ela? Afinal de contas, ela é muito bonita. Ela é bonita e independente, mais que qualquer outra mulher turca que eu tenha visto em minha vida. Se é de beleza que estamos falando, disse K, a irmã dela é mais bonita ainda. Então, do que estamos falando afinal? Perguntou Nessip. O que Deus, em sua sabedoria, pretende quando me faz pensar tanto em Kadif? Com um ar infantil que surpreendeu K, ele abriu os grandes olhos verdes, um dos quais iria ser estourado dentro de 51 minutos. Não sei, disse K. Sim, você sabe, só que não quer me dizer. Eu não sei. Um escritor devia ser capaz de falar sobre tudo o que é importante, disse Nessip teimosamente. Se eu fosse um escritor, iria querer falar sobre todas as coisas sobre as quais as pessoas não falam. Você não pode me dizer tudo só dessa vez? Então pergunte. Há uma coisa que todos queremos da vida, não é? É verdade. Então você pode me dizer o que é? K sorriu e não disse nada. Para mim é bem simples, disse Nessip com orgulho. Eu quero me casar com Kadif, viver em Istambul e me tornar o primeiro escritor islâmico de ficção científica. Eu sei que nenhuma dessas coisas é possível, mas mesmo assim as desejo. Se você não puder me dizer o que deseja, tudo bem, porque eu entendo. No futuro serei como você. E meu instinto me diz o seguinte. Quando você olha para mim, vê sua própria juventude, e é por isso que gosta de mim. Um sorriso feliz e esperto começou a florar em seus lábios, causando um certo desconforto em K. Quer dizer que você seria como a pessoa que eu fui 20 anos atrás? Perguntou ele. Sim, vai haver uma cena exatamente igual a esta no romance de ficção científica que um dia eu vou escrever. Desculpe-me, posso pôr a mão em sua testa? K inclinou um pouco a cabeça para a frente. Com a facilidade de um gesto costumeiro, Nessip pôs a palma da mão na testa de K. Agora, vou lhe dizer o que você estava pensando 20 anos atrás. Era isso o que você fazia com Fazil? Nós pensamos a mesma coisa ao mesmo tempo, mas entre mim e você há uma diferença de tempo. Agora me ouça, por favor. Num dia nevoento de inverno, quando você estudava no liceu, você estava imerso em seus pensamentos. Você ouvia Deus dentro de si e estava tentando esquecê-lo. Você via que o mundo era um, mas achava que se pudesse fechar os olhos a essa visão, podia ser mais infeliz e também mais inteligente. E você tinha razão. Só as pessoas que são muito inteligentes e muito infelizes conseguem escrever bons poemas. Então, heroicamente, você se dispôs a suportar a dor da descrença só para ser capaz de escrever bons poemas. Mas você não se deu conta de que, quando se perde aquela voz interior, termina-se totalmente só, um universo vazio. Certo, você tem razão. Eu estava pensando isso, disse K. Então diga-me, é isso que você está pensando agora? Eu sabia que você ia me perguntar isso, disse Nessip, um tanto incomodado. Você não quer acreditar em Deus? Você quer, não quer? A mão dele estava tão fria que fazia K tremer, mas agora Nessip a afastou da testa de K. Eu poderia dizer muito mais sobre isso. Há uma voz dentro de mim que me diz, não acredite em Deus.
porque quando você faz tanto esforço para acreditar que algo existe, não pode deixar de ter uma pequena desconfiança que uma vozinha que pergunta: e se essa coisa não existir? Você entende, não é? Exatamente nos momentos em que eu achava que minha fé em meu belo Deus me dava forças, às vezes eu me perguntava da mesma forma que uma criança se pergunta o que aconteceria se seus pais morressem. Se Deus não existir, o que acontece então? Nessas ocasiões, surgiu uma visão diante dos meus olhos, uma paisagem. Como eu sabia que a paisagem fora criada pelo amor de Deus, não sentia medo e olhava para ela com toda a atenção. Você vai colocá-la num poema? Se for, não precisa mencionar meu nome, eu só quero uma coisa em troca. Diga. Nos últimos 6 meses escrevi cartas para Cadiz. Não consegui pôr nenhuma delas no correio. Não porque eu tenha vergonha. Eu não as enviei porque sabia que elas seriam abertas e lidas na agência do correio. Metade da população de Kars está trabalhando como agente da polícia secreta. Metade das pessoas aqui presentes também. Elas nos seguem por toda parte. Até nosso povo nos segue. Quem é nosso povo? Todos os jovens islamitas de Kars. Eles vieram aqui para perturbar, porque sabiam que os militares e os secularistas iam transformar esta noite numa manifestação. Vão apresentar a velha peça de que tanto ouvimos falar. Chama-se Manto para a Cabeça. E dizem que vão usá-la para depreciar nossos jovens que o usam. Para falar a verdade, não aguento política, mas meus amigos têm razão de estar furiosos com isso. Mas eles desconfiam de mim, porque não sou tão inflamado quanto eles. Não posso lhe dar essas cartas. Quer dizer, não agora, com todo mundo olhando. Mas quero que as entregue a Cadiz. Agora ninguém está olhando. Dê-me as cartas depressa. Depois me conte sobre a paisagem. As cartas estão aqui, mas não as tenho comigo. Temi que eles me revistassem à entrada. Meus amigos também poderiam me revistar. Se você passar por aquela porta, perto do palco, vai ver um banheiro no fim do corredor. Vá me encontrar lá dentro de exatamente 20 minutos. E então você vai me falar da paisagem? Um deles está vindo em nossa direção, disse Nessip, desviando o olhar. Eu o conheço. Não olhe em sua direção, haja como se estivesse tendo uma conversa normal. Está bem. Todos em Kars querem muito saber por que você veio para cá. Eles acham que você está numa missão secreta do governo ou então foi enviado pelas potências ocidentais. Meus amigos me mandaram lhe perguntar se isso é verdade. Essas histórias são verdadeiras? Não, não são. O que digo a eles então? Por que você veio? Eu não sei. Sabe sim, mas mais uma vez está com vergonha demais para admitir. Houve um silêncio. Você veio aqui porque estava muito infeliz, disse Nessip. Como você sabe? Pelos seus olhos, nunca vi ninguém parecer tão infeliz. Eu também não estou feliz agora, de modo algum, mas pelo menos sou jovem. A infelicidade me dá forças. Na minha idade é melhor ser infeliz que infeliz. As únicas pessoas felizes em Kars são os idiotas e os canalhas. Mas quando eu tiver a sua idade, quero ser capaz de encher a minha vida de felicidade. Minha infelicidade me protege da vida, disse K. Não se preocupe comigo. Ah, você não está com raiva de mim por causa do que eu disse, está? Tem uma coisa tão boa em seu rosto que sinto poder dizer qualquer coisa que me venha à cabeça, ainda que seja uma grande bobagem. Se eu dissesse coisas como essa aos meus amigos, eles iam zombar de mim, sem dó. Até Fazil? Fazil é diferente. Se fizerem algum mal a mim, Fazil vai atrás deles, e ele sempre sabe o que estou pensando. Agora diga alguma coisa. Tem alguém nos observando? Quem está nos observando? Perguntou K. Ele olhou para a multidão que se acotovelava atrás das fileiras de cadeiras. Um homem com a cabeça em forma de pera, 2 jovens cheios de espinhas, adolescentes carrancudos, cobertos de trapos. Todos eles agora olhavam para o palco, e alguns cambaleavam feito bêbados. Parece que não foi o único a beber demais esta noite, murmurou K. Eles bebem porque estão infelizes, disse Nessip. Mas você ficou bêbado para resistir à felicidade oculta que crescia dentro de você. Enquanto dizia isso, mergulhava de novo na escuridão. E na multidão. K não sabia ao certo se o ouvira bem, mas apesar do barulho e da agitação à sua volta, sua cabeça estava serena. Ele se sentia relaxado como se estivesse ouvindo sua música favorita. Alguém acenava para ele, o que o fez voltar o olhar para uns poucos assentos vazios reservados para os artistas que iam se apresentar. Alguém do grupo de teatro, um ajudante de palco polido, mas de aspecto grosseiro, mostrou-lhe onde devia sentar. Anos depois, numa fita de vídeo que encontrei nos arquivos da televisão Fronteira de Kars, pude ver o que K viu no palco. Era uma encenação de um conhecido comercial de banco, mas como fazia anos que K não via a televisão turca, não saberia dizer se eles estavam fazendo graça ou simplesmente imitando. Ainda assim dava para ver que o homem que fora ao banco fazer um depósito era um dandy extravagante.
A caricatura de um ocidental. Quando aquele número era apresentado em cidades ainda menores e mais remotas que Kars, em casas de chá não frequentadas por mulheres, nem por funcionários do governo, a companhia de teatro brechtiana e bakhtiniana de Sunai Zain apresentava-o de forma muito mais obscena, com o dandy do cartão de crédito sendo uma bicha louca que fazia os espectadores caírem na gargalhada. No esquete seguinte,